Nesta edição especial, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Ana Raquel Beltrão, que atua na 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de João Pessoa. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada. Promotora, o que levou a promotoria a realizar um termo de cooperação com a Secretaria Estadual de Educação para implementar e executar o Plano Estadual de Prevenção e Combate ao Bullying? A constatação, em primeiro lugar, em questionários que fizemos em várias escolas em João Pessoa, de que um dos maiores motivos de violência entre alunos nas escolas era exatamente o bullying, ou seja, a intimidação sistemática de um aluno em relação ao outro ou em relação a um grupo, né, causando dor, angústia e muitas vezes a infrequência do aluno e até a evasão escolar. Além disso, a edição da lei, uma lei federal, que determina, tanto no nível do Estado quanto dos municípios brasileiros, a realização de um programa de prevenção e de intervenção ao bullying nas escolas. No que consiste esse programa? Entre várias ações, nós estamos atuando junto com a Secretaria de Educação do Estado na capacitação de conselheiros escolares, isso em todas as regiões de ensino do Estado. Estamos percorrendo todo o Estado, fazendo essa capacitação dos conselhos escolares e também iremos continuar essa atuação junto a gestores, diretores, equipe pedagógica e professores das escolas públicas estaduais. Dentro do ordenamento jurídico, como é que o bullying é enquadrado? O bullying pode ser considerado ou não um crime, né? Depende da situação de fato em que ele aconteça. Então, ele pode ser considerado um crime nos casos em que houver ameaça, nos casos em que houver crimes contra a honra, ou seja, difamação, calúnia, injúria, nos casos em que houver racismo, nos casos em que houver o bullying material, ou seja, um furto constante, continuado de objetos escolares de alunos. Então, dependendo da situação, do fato concreto, ele pode sim, né, ser considerado crime. Promotor, o que pode acontecer com as crianças e os adolescentes que praticam bullying nas escolas? Olha, em primeiro lugar, tudo que acontece dentro da escola, se for apenas um ato de indisciplina, não é? E que isso não constitui crime, né? Essa criança ou adolescente, ela deve ser punida de acordo com o regimento escolar, que prevê as sanções de advertência, suspensão e, em último caso, em uma situação excepcionalíssima, a transferência desse aluno, não é? Se esse fato for um fato mais grave, que constitui uma infração penal, se o adolescente tiver entre 14 e 18 anos, isso pode sim gerar um procedimento especial de adolescente infrator. No caso dos pais desses adolescentes, eles respondem no âmbito civil. Eles podem sim ser acionados na justiça pelos pais daquela outra criança ou jovem que foi vítima do bullying, solicitando uma ação de indenização por danos materiais e morais. E os pais dos alunos que praticam bullying nas escolas, eles também podem responder na justiça por causa disso? Não, porque no âmbito criminal, né, se a criança até 14 anos comete bullying, o Conselho Tutelar aí vai agir para aplicar a essas crianças, né, e aos seus pais medidas socioeducativas. No caso de adolescentes entre 14 e 18 anos, aí sim eles cometem infrações penais e podem sofrer um procedimento de adolescente infrator, respondendo, né, ao final, se houver a aplicação de medidas socioeducativas, com várias medidas previstas no Estatuto, que vão desde uma advertência até, nos casos gravíssimos, a internação. E os professores e os profissionais da escola, eles podem ser penalizados? Sim, é muito interessante a sua pergunta e necessária. A escola, ela é responsável pela guarda e vigilância
de todos os alunos que estão dentro, no seu território, no chão da escola. Tudo que vier a acontecer dentro da escola, né, o Código Civil estabelece a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, se houve culpa ou não do aluno, seja ele criança ou adolescente, a escola, ou seja, a administração pública, o Estado, vai responder por isso no âmbito civil, né? No âmbito criminal, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma punição para o gestor público e o professor que deixar de comunicar a quem de direito, ou seja, ao Conselho Tutelar ou à Delegacia da Infância e do Adolescente, maus tratos, a existência de maus tratos, negligência ou omissão com relação à criança ou o adolescente. Promotora, quais são as medidas protetivas para as vítimas do bullying? Sim, as vítimas do bullying, se forem, no caso, nós estamos falando aqui de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes que passam por um processo de trauma psicológico, né, de abalo emocional muito grave, podem sim ser encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou diretamente pela própria escola ao CREAS e ao CAPS para se submeterem a um tratamento terapêutico junto com a família dessa vítima do bullying e também o agressor e a família do agressor, né? Agora, na realidade, a forma mais eficaz, a meu ver, de se combater, ou em primeiro lugar, de se prevenir e posteriormente combater o bullying nas escolas, é através do diálogo, da conscientização, da existência de programas, de projetos político-pedagógicos, de abrir a escola para uma roda de conversas com os alunos sobre a temática, de modo a transformar, não é, essa visão do outro, essa visão de poder, não é? Porque o bullying nada mais é do que a submissão de o valentão, o bully, não é, contra uma pessoa ou outras que geralmente têm um perfil passivo, geralmente são pessoas tímidas, não é, que se isolam do grupo e são alvo desses valentões que querem exercer o seu poder sobre essas pessoas, desqualificando, constrangendo, humilhando e excluindo essas pessoas até da escola. Promotora, para finalizar nossa entrevista, qual a orientação que a senhora poderia dar aos pais das crianças, de um modo geral, e também aos pais das crianças que estão passando por isso? Eu acho que a melhor orientação que pode ser dada aos pais, em primeiro lugar, observar os seus filhos, ver se há mudanças de comportamento, não é? Muitas vezes as crianças que são vítimas de intimidações sistemáticas, como é o bullying, elas mudam o comportamento, elas mudam a personalidade, elas ou passam a ficar muito agressivas, ou o contrário, ficam retraídas demais, choram por qualquer coisa. Então, observar o comportamento dos filhos e, principalmente, deixam de querer ir à escola. A escola passa a ser um local terrível de violências e que a criança, e principalmente a criança, não deseja mais ir. Então, qual é o caminho que os pais devem fazer? Observado esse comportamento diferenciado, né, ir à escola, conversar com os professores, com o conselho escolar, com a direção da escola, para identificar qual é o problema que está acontecendo na escola, chamar o aluno e a família do aluno que está causando, ou alunos que estão causando o problema, para tentar resolver isso dentro da escola. Se isso não for possível, existe toda uma rede de proteção que deve apoiar a escola também nesse aspecto. É procurar o Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, não é? Dependendo da circunstância, procurar a rede. Promotora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.